Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 189. Nós estamos falando sobre a vereda dos justos, baseado no livro de Provérbios, e hoje nós estamos no capítulo 14. E em Mogi das Cruzes nós temos, por enquanto, um dia de sol. Nós vamos hoje, então, dar uma ênfase especial nesse capítulo. Eu tive que escolher um tema, são muitos temas, mas o meu tema preferido é sobre uma mulher sábia. Então, hoje nós vamos meditar sobre a sabedoria da mulher, ou a insensatez, ou a tolice de uma mulher. No capítulo 14, versículo 1, nós temos assim: a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, ou insensata, ou tola, sozinha, destrói a vida de sua família. Também gostaria de ler o versículo 4 de Provérbios 12, que nós já passamos e não falamos a respeito disso. Uma esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido, mas uma esposa leviana é como doença em seus ossos. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Aqui vemos então o poder que uma mulher tem em seu lar. Ela pode destruir solidamente, né? Construir, na verdade, com solidez, né? Com fundamento a sua família, mas também tem o poder de destruir a sua família ou destruir o seu lar. Nós já lemos então no capítulo 12, né? Versículo 4, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Quer dizer, o homem que achou uma mulher virtuosa, é como um rei andando pela rua, pelas praças. Todos sabem, né? Todos veem a coroa da sua cabeça pelas virtudes da sua mulher. Então, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos, né? Então, uma mulher que envergonha o seu marido é como se fosse um câncer que fosse comendo lentamente os ossos do marido, fazendo com que ele, então, estivesse, então, se encurvando. Eu sempre tenho uma peculiaridade, tem alguns homens que têm essa tendência, né, de andarem encurvados. Se não for por doença física, pode ser por doença espiritual, por ter uma mulher, às vezes, que não é muito sábia com ele. Ou seja, as boas atitudes e as más atitudes são nesses dois versículos revelados e também tem as suas consequências. Já falamos que o livro de Provérbios tem sempre esse contraste entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre obter a bênção e não ter a bênção, né? Então, ele fala aqui nesses dois versículos as consequências, né? Aqui nesses versículos ele fala sobre a unidade, esse versículo é sobre a unidade conjugal. Ela destacada aqui nesse versículo 4 de Provérbios 12 como um fator de saúde ou de enfermidade. O que um faz afeta o outro em níveis físicos ou também emocionais. A sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria mundana. As consequências de nós olharmos e seguirmos a sabedoria do mundo é porque ela centraliza-se geralmente na pessoa, né? Com as pessoas e como elas podem então agradar a si mesma e agradar a si mesmas e valorizar cada vez mais os seus próprios desejos e os seus próprios prazeres. É isso que a filosofia, que a sabedoria mundana a respeito, às vezes, do casamento, do relacionamento conjugal, traz para as pessoas.
individualmente, isto fere, então, aquilo que Deus diz que é a unidade conjugal, né? A unidade, eles são um, se tornaram um. Então, o que um faz afeta emocionalmente, espiritualmente e emocionalmente o outro. Nós precisamos aprender a viver de maneira sábia e orientar, então, tudo em nossas vidas de acordo com Deus e não conosco mesmo. A mulher sábia e virtuosa, ela é centralizada em Deus e não em si mesma. A mulher sábia nunca aceitará conselhos contrários aos princípios bíblicos. A mulher sábia, ela é governada pelos princípios da palavra de Deus. Então, e não, né, por seus próprios sentimentos, hormônios e prazeres. A mulher sábia edifica a casa. Então, o edificar a casa passa primeiro pelo guardar o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida, como diz Provérbios 4, 23. Se desejamos nos tornar cada vez mais sábias, mulheres centradas em Deus, é essencial que fiquemos de olhos abertos para tudo aquilo que possa nos influenciar, principalmente de conselhos de pessoas que não temem ao Senhor. A mulher sábia, ela evita maus conselhos. Precisamos então ser diligentes em guardar o nosso coração, pois deles procedem as saídas da vida. As escolhas que nós fazemos são determinadas pelo nosso coração. Jesus disse lá em Mateus 5,19 o seguinte: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Isso tem derrubado muitos lares quando os cônjuges não guardam o seu coração. E aqui não é um princípio apenas para mulheres, mas também para homens, né? Para os cônjuges, os dois precisam guardar o seu coração das más influências. Como deve se fazer isso? O homem precisa guardar o coração, impedindo que essas coisas entrem. E a mulher, da mesma forma, para que possam blindar, então, o seu relacionamento conjugal e manterem, então, os seus lares edificados em Deus. Uma mulher sábia, ela também será humilde, ela reconhece que Deus é soberano, persegue ativamente a sabedoria, procura viver em obediência à palavra de Deus, aceita a disciplina de Deus e sabe descansar em Cristo. Para vivermos com sabedoria, nós precisamos fazer estas escolhas aonde? Em Cristo. Podemos fazê-los escolher, então, Cristo. Nós precisamos escolher andar em Cristo, andar na sua sabedoria, sendo Ele a própria sabedoria. Podemos, então, escolher o lado dos insensatos ou dos tolos, ou podemos, então, escolher o lado da sabedoria. É desnecessário nós falarmos que se escolhermos sermos insensatos, não olharmos a nossa vida do ponto de vista de Deus, né? Sempre isso resultará em sofrimentos e arrependimentos, porque sermos insensatos ou tolos é muito ruim. Porque a insensatez ou a tolice, ela obscurece o nosso coração. Já a sabedoria de Deus traz luz para o nosso coração. Uma mulher insensata é o oposto de uma mulher sábia. Insensatez é falta de juízo, é loucura, é falta de bom senso, falta de ponderação, é imprudência. Uma mulher insensata é uma mulher que não teme ao Senhor. Ela não se submete a Deus, mas procura viver livremente de toda a regra de autoridade.
que possa frustrar os seus desejos. Ela é arrogante, ao invés de ser humilde, não reconhece os seus erros e não pede perdão. As características negativas desta mulher insensata estão espalhadas por todo o livro de Provérbios, dos 31 capítulos de Provérbios. Algumas delas, elas são facilmente enredadas pelo mundo, são orgulhosas, aborrecem o conhecimento, se conformam com a mediocridade, em vez de ter uma vida em excelência, uma vida de excelência, uma vida conjugal de excelência, uma vida familiar de excelência. Em todos os aspectos, ela precisa viver em excelência. Uma mulher sábia. A mulher insensata é uma mulher preguiçosa e independente de Deus e vive sempre entre dois dilemas: se e por quê. Se ao menos eu não tivesse feito isso, por que eu fui lá? Se eu não tivesse comido aquilo, por que eu dei ouvido a ele? Se eu não tivesse comprado aquilo. Então, de acordo com o livro de Provérbios 1:31 nos diz assim: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, esses são os insensatos, aqueles que não vivem debaixo da sabedoria de Deus. Mas qual é o remédio para a falta de sabedoria, para a insensatez e para a tolice? O remédio é encontrado em nós nos exercitarmos nos princípios da sabedoria e em descansarmos na fonte da sabedoria, Cristo. Aprendermos a confiar em Cristo, que é a sabedoria de Deus para nós. Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Nós devemos nos deleitar em seus ensinamentos. Desafio você a ler o capítulo 5 e 6 de Mateus. Lá nós temos a sabedoria de Jesus para vivermos em qualquer área da nossa vida. Cristo, ele é o remédio para a mulher insensata. Vencer a insensatez é render-se totalmente a Cristo, ao seu evangelho e também temer a Deus e guardar o seu coração da sabedoria e da filosofia que é contrária à palavra de Deus. Que Deus abençoe você, mulher sábia, e que você possa ser abençoada nesse dia. Um feriado abençoado para você e também para a sua família, também os homens que escutam os nossos devocionais. Deus abençoe você, seja sábio no seu lar, seja sábio na disciplina, na instrução dos seus filhos, em como liderar o seu lar. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.